dia, boa tarde ou boa noite, eu espero que vocês estejam super bem. E no React de hoje nós vamos ver um vídeo que já me pediram bastante aqui no canal, que é 35 fatos sobre o Atlético Mineiro, que no caso é Galo ou Atlético, né? Eu já aprendi isso. Então sem mais enrolação, simbora lá reagir. Simbora lá reagir, 35 fatos sobre o Atlético ou Galo, né? Atlético Mineiro não. Hoje é dia de 35 fatos do Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador, o Galo Doido, o Galão da Massa, como você preferir chamá-lo. E antes de começar, eu já peço que você dê like no vídeo, se Menos Atlético Mineiro, o resto pode, né? inscreve no canal, ativa o sininho e vai no Instagram que tá aqui na descrição do vídeo e comenta na primeira foto que você vê lá dizendo que veio do Vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, vão lá e dar uma moral, né? Afinal dá um trabalho fazer um vídeo assim. Nossa, que reage é muito mais fácil, né? YouTube para saber que você veio daqui, beleza? E me segue lá no Instagram também, lógico. Vou seguir. Eu não estou usando a camisa do Galo porque o Galo é rival histórico do Náutico, que é meu time de coração, assim como eu não usei a camisa do Cruzeiro também, porque são rivais históricos. Tem uma rivalidade constante entre esses times. Então eu estou só usando uma camisa preta aleatória. Vamos agora então aos 35 fatos sobre o Clube Atlético Mineiro. Assim como o Atlético Paranaense, que recentemente mudou de nome para Atlético com H-A-T-H-L-E, o Atlético Mineiro também, quando foi fundado, se chamava Atlético com H. E mais, era Atlético Futebol Clube, não era Clube Atlético Mineiro. Não tinha Mineiro no nome ainda. Só foi mudar para Atlético Mineiro algum. Pra ser sincero, eu prefiro esse de agora. Eu acho que ele, quando o Atlético Paranaense trocou, eu acho que ficou meio estranho. Talvez porque eu não tava acostumado, né? Mas eu prefiro o Atlético assim. Uns anos depois, e aí se adicionou o Mineiro e virou o Clube Atlético Mineiro. Assim que foi fundado, as cores escolhidas seriam verde e branco, mas isso não durou quase nada. Então, logo em seguida, foi adotado o preto e branco, que dura até os dias de hoje. Isso ia causar um problemão, porque o América, fundado logo depois, escolheu também as cores verde e branca. Provavelmente porque o Atlético não era verde e branco, que seria o grande rival do América naquela época. Então, provavelmente o América escolheu o verde e branco porque o Atlético não era. Se o Atlético fosse verde e branco, o América teria escolhido outra cor. Esse é um fato que eu notei aqui em BH e em Minas Gerais, que pouquíssimos torcedores do Atlético chamam o Atlético de Atlético. A maioria fala que torce pro Galo. Você pergunta, você torce para que time? Eu sou Galo, torço pro Galo, hoje tem jogo do Galo. É muito Verdade, eu já me acostumei também a falar Galo. raro, eu não lembro a última vez que eu ouvi um torcedor do Atlético falar a palavra Atlético. É muito comum falar Galo. E eu acho que é o único time no Brasil que tem essa representatividade com mascote. Eu não sei se outro time fala tanto o nome do mascote assim quanto o Galo. O Galo aqui é o Galo, não é o Atlético. É muito raro, eu não lembro de verdade a última vez que eu ouvi alguém chamando o Atlético de Atlético. E Atlético Mineiro, então, nenhum torcedor deve falar. Ou é Atlético ou Galo, né? Mas pior que é sempre Galo, Galo, Galo. Em 1945, o cartunista Mangabeira criou todos os mascotes de Minas Gerais e criou o Galo para o Atlético Mineiro. O Atlético já vinha sendo chamado de Galo porque tinha um galo muito valente nas rinhas de galo de BH e muito famoso, que era preto e branco. Então, como o time do Atlético também era conhecido como um time muito aguerrido, já tinha gente que chamava o Atlético de Galo. E isso só foi confirmado pela Mangabeira em 1945. Ah, muito treino, não sabia disso. Bah, não, tipo, pegou um aleatório assim, né? Pegou, sei lá, um animal aleatório pra botar de mascote, né? Tem uma história por trás. Ah, gostei. Uma coisa que ajudou a eternizar isso e a afirmar o Galo como o mascote do Atlético foi que o jogador Zé do Monte entrava com um galo de verdade no campo e a torcida ia eufórica. E o time, nessa época o time foi pentacampeão mineiro também, então ficou muito marcante o jogador entrando em campo com o Galo e o time vencendo. Ah, vou ter que pesquisar sobre isso, fazer um vídeo aqui no canal. Não creio nisso, não creio. Então o Galo ficou realmente muito linkado à história do Atlético, que acabou se confirmando e oficializando em 1945. Em 2005, o mascote apareceu com uma nova roupagem, já bem mais moderno, parecia um super-herói, e
foi batizado de Galo Doido. Doido, para quem não é de Minas, de BH principalmente, doido é um adjetivo para uma coisa boa em Belo Horizonte. Quando você tem uma coisa assim, você fala que foi para um lugar legal, aí você fala, fui para um lugar doido. Isso aqui, ó, que doido, doido demais. Então, é uma gíria que corresponde a coisa boa. Então, o Galo... Não sabia disso, eu falava, mas não sabia. Não sabia que era assim. Que da hora, que da hora. Doido, que também tem a ver com o galo ser muito agitado, é também porque é o galo bom, o galo doido, é doido demais, esse galo é doido. Então tem um link aí com o mineirês na história do galo. Em 1969, o Atlético Mineiro fez um amistoso contra a seleção brasileira e venceu o jogo. Foi a única derrota da seleção brasileira tricampeã do mundo em 70, com Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson. Eu fiz o react, postei aqui no canal. Fiquei apavorado quando eu vi que o Pelé tava no jogo. Meu Deus. Ela perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, gols de Dario e Amauri, e Pelé descontou para a seleção brasileira, mas essa foi a única derrota. Aquele time do Galo era uma seleção também. Podia botar a jogar uma Copa do Mundo, vocês não acham? Derrota da seleção que seria, alguns meses depois, tricampeã do mundo, com uma das seleções mais inesquecíveis do futebol brasileiro, mas perdeu para o Galo. O Atlético venceu a seleção brasileira, mas ele também já foi a própria seleção brasileira. Um ano antes, em 68, o Atlético foi convidado para representar a seleção brasileira no amistoso contra a Iugoslávia e, após estar perdendo de 2-0, conseguiu virar o jogo para 3-2, com a torcida lotando o estádio e apoiando o Atlético naquela vitória. E foi conhecido como o Galo Vingador, que é uma forma que a torcida chama até hoje, que está no hino do Atlético também, porque o Atlético virou o jogo e a Iugoslávia tinha empatado com o Brasil alguns dias antes. Então é como se tivesse vingado aquele empate, uma vitória de virada do Atlético Mineiro. Eu tô com o hino do Galo na cabeça, tô toda hora cantando, me pego cantando, ou a parte vencer, 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 ou a parte do Galo forte, vingador, toda hora me pego cantando isso. Em 1930, o primeiro jogador convocado para a seleção brasileira, que não era nem de São Paulo nem do Rio, foi o jogador Mário de Castro, do Atlético. Ele foi convocado para a seleção brasileira, ele tinha 195 gols em 100 jogos, mas ele não quis ir para a seleção porque ele disse que nunca vestiria outra camisa que não fosse do Atlético. O Atlético tem uma comenda... Bravo demais, hein? Bravo demais. Tipo o Totti, né? Mas mais hardcore que o Totti. Porque o Totti não trocou de time, né? Mas vestiu a camisa da seleção da Itália. Esse cara é uma lenda, mano. Esse cara é uma lenda. Chamada Galo de Prata, que ele entrega para personalidades ilustres, tanto torcedores, conselheiros, dirigentes, treinadores, atletas. Se chama Galo de Prata. O Atlético foi o primeiro clube... Prata, hein? Eu quero um. Meta. No dia que eu ganhar, eu zerei a vida. Chegar à marca de 10 milhões de torcedores em seus jogos nos campeonatos brasileiros. Vários times já chegaram depois, mas o primeiro a computar, somadas todas as edições, 10 milhões de torcedores foi o Clube Atlético Mineiro. O Atlético teve melhor média de 10 edições do Campeonato Brasileiro, é um recorde. 10 vezes o Atlético foi a melhor média do Campeonato Brasileiro. Onde hoje existe o Diamond Mall... Deve ser aquele de 99. Tem um jogo do Atlético contra o Corinthians em 99, que o Mineirão jamais visto muita gente. Um shopping de BH, existia o estádio do Lourdes, o estádio Antônio Carlos, que era o estádio do Atlético, foi demolido e hoje é um shopping onde o Atlético é dono dele também. João Leite, ex-goleiro do Atlético, é o jogador que mais venceu o Campeonato Mineiro. Ele venceu 11 vezes o Campeonato Mineiro. E o Atlético é o maior vencedor da competição, com 44 títulos. Além disso, o Atlético é o maior vencedor de campeonatos estaduais da região sudeste inteira. Ninguém na região sudeste tem 44 títulos estaduais. O Atlético venceu em 1914 um campeonato promovido. Esse vídeo eu acho que faz uns 4 anos atrás, já deve ter bem mais, né? Nos últimos 4 anos, quanto que eles ganhou? Deve ter ganhado todos, né? Porque o Cruzeiro tava na Série B. O América eu não lembro de ter ganhado algum campeonato mineiro. Ido pela Federação Mineira. O Galo é o dono de Minas Gerais. Mas que não era o Campeonato Mineiro ainda, que só viria a ser o Campeonato Mineiro no ano seguinte.
Foi a Taça Bueno Brandão, que era o nome do governador da época de Minas, e o Atlético venceu esse torneio. Eu não sei por que não é considerado um campeonato mineiro esse campeonato, porque no ano seguinte foi disputado um campeonato praticamente igual, que o Atlético venceu de novo, só que dessa vez se chamava Campeonato Mineiro e por isso é considerado o primeiro Campeonato Mineiro. Mas a Taça Bueno Brandão, um ano antes, era exatamente a mesma coisa. Não entendo por que não, mas o Atlético ganhou este título. Tem que botar mais um, é o justo. Aí que não está computado entre os títulos que o Atlético tem estaduais. Em 1967, o Atlético se classificou na Taça Brasil, vencendo o Botafogo no cara ou coroa. Ele estava nas quartas de final da competição, nas oitavas de final da competição, e jogaram no Mineirão. O Atlético venceu por 3-2. No Maracanã foi 1-0 para o Botafogo, e depois foi 0-0 no jogo extra e 1-1 na prorrogação. Ao invés de ir para os pênaltis, que eu acho que nem era uma atividade comum na época, fizeram um simples cara ou coroa, e o Atlético venceu o cara ou coroa, só que deu azar. No jogo seguinte, enfrentou o Náutico e foi eliminado. E para você, torcedor atleticano que está vendo isso, não fique triste, porque o Náutico eliminou o Cruzeiro também na semifinal do mesmo campeonato. Era uma máquina de vencer times mineiros, o Clube Náutico Capibaribe. Pena que perdeu a final para o Palmeiras e isso tudo não serviu de nada. O escudo do Atlético Mineiro inicialmente era aquele escudo oval, que foi usado até em comemoração recentemente, e com as letras CAN dentro. E pouco depois, em 1922, estreou o escudo atual, que teve pouquíssimas variações durante a história, um dos escudos que menos mudou durante a história do futebol, e hoje é o que a gente conhece aí, nos dias de hoje. No primeiro confronto da história do Atlético Mineiro, ele faliu um time. O Atlético jogou o primeiro jogo dele contra o Sport Clube Futebol e venceu por 3-0. O Sport, inconformado com a derrota, pediu uma revanche. Foi novamente derrotado por 2-0. O Sport insistiu em chamar o Atlético para jogar, jogou mais uma e perdeu por 4-0. Então, depois desse desastre, eles decidiram fechar as portas e o clube não existe hoje. O Atlético é responsável por... Vergonha, né? Ficaram com vergonha. Eles deviam ter feito que nem o Cruzeiro, né? Que era Palestra Itália. Tomou um 9-2 pro Galo, ficou com vergonha e só mudou de nome, né? Não precisa fechar as portas do clube. Ter extinguido um time de futebol, e eu fico muito feliz quando alguém extingue times que se chamam esporte. Por mim, teria feito mais vezes. É uma pena que não fez isso em Recife. Em 1929, o Atlético fez a primeira... Eu gosto do esporte em Recife, eu sou esporte. A torcida do esporte, junto com a do Galo, foi as que mais me comoveram lá no bagulho das enchentes, sabe? Quando tava tendo as enchentes, os times ajudando. O Galo e o esporte foi o que eu mais senti que foi de coração, sabe? Partida e foram os primeiros. Internacional de um clube mineiro, vencendo o Vitória de Setúbal, que era o campeão português, por 3-1 em Belo Horizonte. A CBF resolveu unificar o Campeonato Brasileiro, então o Atlético deixou de ser o primeiro campeão brasileiro, que era o campeão brasileiro de 1971, ele deixou de ser o primeiro campeão brasileiro e passou a ser o Bahia, que foi o campeão da Taça Brasil de 59. Mas o Atlético, mesmo assim, é o primeiro campeão de um torneio oficial de clubes nacional. A primeira vez que se reuniu clubes de campeões de estados foi na Copa dos Campeões de 1937, que o Atlético venceu. Essa daí que o Galo, a CBF deu pro Galo, né, como título brasileiro. O Galo tem 3 Brasileirão. E era pra ter uns 7 ou 8, se botar os roubados, né? Jogaram o campeão paulista, o campeão carioca, o campeão mineiro, o campeão do Espírito Santo. E o Atlético foi o vencedor dessa competição, que inclusive está no hino do Atlético, quando fala: nós somos campeões dos campeões. É esse campeonato aí que eles estão falando. O hino do Atlético tem uma parte que fala Galo Forte Vingador, e isso vem de muito tempo atrás, quando o Atlético enfrentou um time chamado Granberry, de Juiz de Fora, e perdeu por 5-0. O Atlético então decidiu pedir uma revanche e venceu por 7-1. E aí começou a ganhar a alcunha de Vingador. Um dos grandes ídolos da... Ah, que da hora, hein? E olha que trio futebol antigamente pedia um revanche. Ah, que da hora, hein? A história do Atlético foi o Meia Carille, de 1940. E em 1948, num jogo contra o América, ele resolveu, vencendo por 4-0, se sentar e descansar assistindo o jogo, só que sobre a bola. Então causou uma grande confusão e ele acabou sendo expulso. O Atlético foi protagonista de um dos jogos mais polêmicos da história da Libertadores, da história do futebol brasileiro todo,
que na Libertadores de 81, pelas quartas de final, Flamengo e Atlético se enfrentaram e o craque do Atlético, Reinaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, foi expulso, o que causou revolta nos seus colegas, e o árbitro José Roberto Wright expulsou nada mais do que Rato. 4 jogadores do Atlético, além do Reinaldo, o que acabou dando a vitória automaticamente para o Flamengo e eliminando o Atlético da competição. Um dos jogos que está na memória de todos os torcedores brasileiros como um joguinho bem estranho. Em 2016... Roubado. Já que ele não fala, eu falo. Roubadaço. Para as eleições municipais de Belo Horizonte, disputaram 2 ídolos do Atlético. O ex-goleiro João Leite, que venceu 11 vezes o Campeonato Mineiro, e o ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil, que conseguiu ganhar o Libertadores pelo Atlético em 2013. E na disputa à eleição da prefeitura, o Calil saiu vencedor. O Atlético é o único time que foi vice-campeão brasileiro invicto e não perdeu nenhum jogo e não foi o campeão. Inclusive, ele ficou com Foi roubado. 10 pontos a mais do que o campeão São Paulo em 1977. O Atlético fez 10 pontos a mais e, pelo regulamento, acabou perdendo o campeonato nos pênaltis. Não tinha nenhuma vantagem de empate nem nada. Perdeu. Ainda roubaram no jogo, né? Diz que tiraram o Reinaldo do segundo jogo, né? Acho que era o Reinaldo principal do time. E teve um lance lá que quase quebraram a perna do cara, meu. Um dos lances mais chocantes que eu vi do futebol. O cara sai se arrastando. E também teve um pênalti que não deram, o São Paulo roubou o Galo. Na cara dura. Tem 77 que eu sei de um Brasileirão roubado do Galo. De 80, 99. Deve ter mais que não tá me vindo à cabeça agora. Nos pênaltis para o São Paulo. O Atlético tem a maior sequência de invencibilidade como mandante do futebol brasileiro. Ele ficou 54 jogos sem perder. Foram 44 vitórias e 10 empates, jogando no Horto, no Independência, entre 31 de setembro de 2011 e 31 de julho de 2013. A maior goleada da história da Copa do Brasil foi Atlético 11, Caiçara do Piauí 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em 1999, o projeto Cidade do Galo, que começou em 1980, recebeu pela primeira vez o time profissional do Atlético e hoje é um dos maiores CTs do Brasil. Fica em Vespasiano, que é uma cidade da região metropolitana de BH. O Atlético, logo depois da sua fundação, alguns anos depois, comprou por R$11 mil uma bola de couro, coisa muito rara entre os times da época, que usavam bolas meio caseiras. O Atlético foi o primeiro time a ter uma bola de couro de verdade para a prática de futebol. O primeiro gol do Atlético foi marcado pelo, naquele momento, atleta Aníbal Machado, que depois se tornou um escritor famoso com grandes obras, que é irmão do Cristiano Machado, que é o nome de uma das avenidas mais movimentadas de BH, que foi prefeito de BH e foi candidato à presidência da República. 25 de março é oficialmente o Dia do Atleticano. Então esses foram os 35 fatos sobre o Atlético. 25 de março, Dia do Atleticano. Gurizada, muito bom esses 35 fatos sobre o Galo. Só faltou ele botar o Galo campeão do gelo, que eu acho essa uma baita façanha do Galo. Eu até reagi aqui no canal, Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!